Quero trazer para vocês hoje uma notícia de direito do consumidor. Meu nome é João Carlos Lopes, sócio do Herlen Lopes Advogados. A notícia recente é a seguinte: plano de saúde precisa arcar com cirurgia cardíaca fora da lista da ANS. Vamos dar a fonte aqui, né? Eu peguei essa notícia no site Consultor Jurídico, famoso Conjur. A notícia datada da última segunda-feira, 25 de agosto de 2025. Bom, essa notícia chamou atenção porque decidiu o seguinte: mesmo fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o plano de saúde precisa prover tratamentos necessários desde que sejam recomendados por um médico e com comprovação científica. Bom, não é de hoje que temos notícias de discussões espalhadas pelo país de processos envolvendo cobertura ou não de determinado procedimento, determinada cirurgia pelo plano de saúde. Eu vou trazer um pouco desse histórico, dessa discussão, porque atualmente, embora estejamos vendo essas decisões aqui em sede de primeira instância, o próprio STF ainda está examinando essa matéria. Eu vou trazer um breve histórico aqui para vocês. Bom, a lei que regia os planos de saúde, que rege, na verdade, os planos de saúde, é a 9656/98, ela trazia um rol de procedimentos da ANS que era considerado um rol taxativo, ou seja, se o procedimento estivesse dentro daquele rol, se a cirurgia ou o tratamento estivessem previstos no rol da ANS, a empresa operadora ou seguradora de plano de saúde, ela seguiria aquele rol, então ela só cobriria o que estava previsto pela ANS. Então, medidas judiciais eram intentadas procurando uma cobertura além desse rol inicial. E a justiça vinha, em alguns casos, deferindo, em outros casos não deferia, o processo avançava para as instâncias superiores e não se tinha um regramento mais aprofundado. Até que, em 2022, tivemos a edição da Lei 14.454, que, resumidamente, considerou que esse rol da ANS, para fins de cobertura dos procedimentos, ele seria um rol exemplificativo, ele não seria mais um rol taxativo. O que isso quer dizer na prática? Que, se um determinado procedimento tivesse a anuência do profissional e uma comprovação científica, mesmo que ele não estivesse no rol da ANS, o plano de saúde, ao ser instado, ele deveria cobrir esse procedimento. Então, veio o Congresso e fixou os limites da cobertura, mas considerou que ele era exemplificativo. Então, havendo novidades, havendo novos procedimentos, mas desde que com comprovação científica, o médico profissional que acompanha o paciente, ele poderia solicitar, e se o plano, de uma certa forma, recusasse, caberia uma ação visando a proteção desse direito e a autorização, seja da cirurgia ou da cobertura. Dessa forma, parecia que a questão estava resolvida. O Congresso veio, editou uma lei, determinou, aliás, classificou que aquele rol ele passaria a ser meramente exemplificativo e os tratamentos seguiriam. Mas nem sempre é assim. Foi ajuizada uma ação, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, famosa ADI 7265, pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, questionando a constitucionalidade dessa lei. Por quê? No entender do autor dessa ação, essa lei extrapolou os limites da Constituição, porque a Constituição
ela entende que a saúde, ela determina que a saúde é dever do Estado. Então, se o tratamento ele não é gerido pelo SUS, o plano de saúde ele daria uma cobertura de forma complementar e não de forma mais abrangente do que o próprio Sistema Único de Saúde. Então, a questão ainda está em discussão recente no STF, aonde vai se definir se essa lei vai continuar com a sua vigência, se efetivamente essa questão relacionada ao rol de procedimentos e coberturas da ANS vai ser considerado ainda exemplificativo ou se vai voltar a ser taxativo. Nos acompanhe para continuar por dentro das notícias desse tema e de outros que afetarão a sua vida